1950 não foi apenas uma derrota. Foi o dia em que o Brasil aprendeu a ter medo. Não medo do Uruguai, medo de vencer antes do apito final. Medo de confiar na própria grandeza. Medo de acreditar que o destino já estava escrito. Porque naquela tarde, diante de um Maracanã lotado, o Brasil não perdeu só um jogo. Ele perdeu uma certeza. E talvez tenha sido ali que nasceu o trauma mais profundo da nossa história esportiva. Muita gente diz que Brasil e Uruguai não foi exatamente uma final, e tecnicamente não foi. O formato da Copa previa um quadrangular final. 4 seleções ganhavam entre si, e quem somasse mais pontos levava a taça. Simplesmente frio e matemático. Mas o futebol nunca foi só matemática. Para 200 mil pessoas naquele estádio, aquilo era uma final. E o pior, era uma final que já parecia decidida. O Brasil chegou ao último jogo precisando apenas de um empate. Vinha de 2 goleadas avassaladoras. O país já comemorava antes da bola rolar. As manchetes estampavam campeões. As ruas estavam pintadas. O clima era de consagração inevitável. E ali mora o primeiro erro psicológico. Não era só confiança, era superioridade. Era a convicção coletiva de que o Uruguai estava ali apenas para cumprir o protocolo, quase um figurante na festa brasileira. Mais de 200 mil pessoas ocupavam o Maracanã. 200 mil. Número quase impossível de imaginar hoje. O estádio não era apenas um palco esportivo, era um símbolo nacional. A prova de que o Brasil moderno estava pronto para se apresentar ao mundo. Pouco antes da partida, o prefeito do Rio discursou tratando os jogadores como campeões antecipados. Não tinha espaço para dúvida. Não havia margem para falha. A vitória não era uma possibilidade, era uma obrigação. E quando a vitória vira obrigação, ela deixa de ser leve. O jogo começa, o Brasil controla, o roteiro parece obedecer à lógica esperada. Até que no segundo tempo, o gol brasileiro explode como confirmação do destino. Ali, naquele instante, o país inteiro respirou aliviado. Pronto, agora acabou. Mas o futebol é cruel, quem acha que já venceu. O Uruguai empata, o clima muda. Não é desespero, ainda não. É um desconforto silencioso, um ruído no que parecia perfeito. Afinal, o empate ainda dava o título para o Brasil. Só que o Uruguai não julgava pelo empate. Então, aconteceu o que era mais temido: o segundo gol. Não é preciso descrever o lance, o que mais importa não é o movimento da bola, é o que aconteceu depois que ela cruzou a linha. Silêncio. Um silêncio tão profundo que até hoje é lembrado como o som mais alto da história do futebol brasileiro. 200 mil pessoas e nenhuma voz. O Maracanã, construído para ser o templo da celebração nacional, virou um cemitério. Não houve revolta imediata, houve incredulidade, como se a realidade tivesse sido desligada por alguns segundos. O Brasil não sabia como reagir àquilo, e naquele vazio sonoro nasceu o trauma. O apito final não marcou apenas o título uruguaio, marcou o início de uma cicatriz coletiva, porque não foi uma derrota técnica, foi um colapso emocional diante do mundo inteiro. E toda a sociedade precisa de um culpado quando não sabe lidar com a dor. O nome escolhido foi Barbosa. O goleiro virou símbolo da falha, não porque tecnicamente tenha sido o único responsável, mas porque o gol precisava de um rosto. Ele carregou uma culpa por décadas. Disse uma vez que, no Brasil, a pena máxima é de 30 anos, mas ele pagava por um crime que não cometeu por muito mais tempo. Barbosa não foi apenas um goleiro derrotado, ele foi transformado em memória viva do fracasso. E quando o país transforma um atleta em símbolo de tragédia, algo muda na forma como ele joga. Essa é a tese central. 1950 criou um trauma psicológico que moldou o futebol brasileiro por décadas. Antes disso, o Brasil jogava com exuberância, mas também com uma certa ingenuidade.
depois de 1950, passou a carregar um peso invisível, a necessidade constante de provar que não repetiria aquele erro. Agora, vamos parar e reparar o que aconteceu anos depois. Em 1982, talvez o time mais talentoso da nossa história moderna entra em campo com brilho e criatividade, mas contra a Itália, no momento mais decisivo, existe um detalhe invisível: o peso da responsabilidade. O Brasil encantou, mas caiu quando mais precisava de equilíbrio emocional. A lembrança de que talento sozinho não garante vitória. Avançamos para 94, ali o discurso foi outro. Se fala em controle peão nos Estados Unidos, não é exuberante como em 82. É pragmático, calculista e, em certos momentos, até frio. Não foi coincidência. Era como se o país dissesse: não podemos errar de novo. De 1950. Mas o trauma nunca desaparece totalmente, ele se transforma. Em 2002, o Brasil chega desacreditado, pressionado, questionado, e talvez justamente por isso jogue mais leve. A geração de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho carrega talento, mas também carrega cicatrizes. E quando o título vem, há algo diferente na comemoração. Não é só alegria, é redenção. Percebe o padrão? 1950 ensinou o Brasil a conviver com a dor pública. O futebol deixou de ser apenas jogo, tornou-se identidade nacional. O Maracanaço criou medo, mas também criou resiliência. Sem 1950, talvez a Copa de 70, 1994 e 2002 não tivessem o mesmo valor. Talvez o Brasil não tivesse aprendido a lidar com a pressão de ser favorito. O trauma não decidiu o futebol brasileiro, ele moldou. E agora eu te faço a pergunta: o Brasil perdeu em 1950, ou nasceu ali um Brasil campeão que viria depois? Agora eu te faço uma pergunta ainda mais profunda: será que nos dias de hoje, em 2026, precisamos relembrar como lidar com essa pressão para não acabar como 1950? Esse vídeo te fez enxergar aquela história por outro ângulo? Deixa aqui seu comentário. Eu quero saber sua opinião. 1950 foi uma maldição ou uma semente? Curte o vídeo, se inscreve no Além dos 90 para continuar explorando as histórias que existem além do placar. Porque algumas partidas acabam no apito final, as outras continuam ecoando por gerações.